Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Nessa noite queremos convidar você para estar louvando juntamente conosco. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. O culto de ensino de terça-feira será disponibilizado online. Acompanhe e cultue conosco através de nossas redes sociais. Quarta-feira é dia de jejum e oração. Separamos este dia para, juntos, nos aproximarmos de Deus. Você participa de onde estiver e pelo tempo que puder. Neste mesmo dia, na igreja, às 15 horas, haverá a Tarde da Bênção. Venha cultuar conosco. Quinta-feira é dia de culto no lar. A fé começa em casa. Não perca a oportunidade de estar em comunhão com Cristo e com sua família. Os estudos para o culto doméstico são disponibilizados nos grupos de WhatsApp. Caso não esteja participando de um, adicione nosso contato e peça para ser incluído. Começar a semana na presença de Deus é um privilégio. Por isso nos reunimos no domingo pela manhã para orar. Iniciaremos às 9 horas. Em vista da necessidade de distanciamento social, não serviremos café da manhã. Teremos 2 cultos com a família, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Escolha o melhor horário e venha celebrar conosco. A oficina da família está de volta. As inscrições estão abertas. Para os homens, os cursos disponíveis são Homem ao Máximo e Coragem. Para as mulheres, os cursos disponíveis são Mulher Única e Mulher que Prospera. Para os casados e os que estão se preparando para casar, o curso disponível é Casamento à Maneira de Deus. E para todos os que querem aprender a administrar suas finanças, está disponível o curso O Seu Dinheiro. Fique atento, pois as inscrições encerram dia 5 de agosto. Dúvidas e inscrições através do WhatsApp da igreja.
Se você tem vontade de aprender a tocar algum instrumento, conheça nossa escola de música. Temos aula de piano, teclado, bateria, violão e diversos outros. Dúvidas e inscrições através do WhatsApp da igreja. Amar também é servir. Se você deseja servir como voluntário no Ministério de Música da igreja, nos procure. Precisamos de músicos que toquem violão, guitarra e contrabaixo. Estamos com 2 campanhas em nossa igreja. A primeira de tampinhas de garrafas. Podem ser tampinhas de qualquer embalagem de plástico, de garrafa PET, de pasta de dente, de amaciante e similares. As tampinhas são vendidas aos recicladores e com o valor arrecadado são adquiridas cadeiras de rodas para a Santa Casa. O hospital já adquiriu 3 cadeiras de rodas através deste projeto. Coopere você também. A segunda arrecadação é de produtos para montagem de cesta básica. Mais do que nunca, nossa assistência social precisa da sua contribuição. Nos últimos 2 meses, distribuímos mais de 100 cestas, mas com a sua contribuição, podemos aumentar esse número. Contribua com alimentos não perecíveis ou itens de higiene. Deposite suas doações nas caixas coletoras nas entradas da igreja. As contribuições são essenciais para a manutenção de nossa igreja. Deus nos possibilita diversas maneiras de adorá-lo, e talvez uma das mais desafiadoras seja esta. Mas Ele nos promete que quando fazemos, Ele nos abençoa. Você poderá dizimar e ofertar aqui hoje ou através de transferência bancária. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom nós podermos retornar ao nosso culto de terça-feira. Com muita alegria, nós queremos dizer que domingo passado tivemos um culto maravilhoso, retornamos aos nossos cultos presenciais, graças a Deus, muita gente vindo, mas faltou você. Eu quero te convidar a você estar no próximo domingo com a gente. Nós temos lugares para você, você já recebeu o vídeo, a igreja se preparou para isso. Fique despreocupado. Se você não do pessoal de risco, né, que fala, e venha com coragem, venha sem preocupação. Se você tem mais de 60 anos, mas está com a sua saúde em dia, venha adorar a Deus com a gente, ok? Eu quero lhe ver no próximo domingo, no nome de Jesus. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de estudos do mês de julho. Nós, durante todo esse mês, trabalhamos com o tema Palavras de Estímulo à Igreja, onde nós procuramos mostrar a vocês tudo aquilo que a Bíblia tem para nós, para nos mostrar que ela é a Palavra de Deus, para nos mostrar que ela, de verdade, é o nosso guia, para mostrar a você que a Bíblia, ela tem, de verdade, saída para todas as dificuldades da vida. Na primeira semana, nós falamos sobre é possível alcançar o impossível. Na segunda semana, nós falamos quando somos desafiados. Na terceira semana, nós falamos quando as coisas acontecem, não é? E hoje, no final desta série, nós vamos falar recuar jamais. Recuar jamais. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos ler um texto no livro de Hebreus e vamos ler também um texto no livro de Daniel. Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante, diz assim o texto sagrado: Por isso, não abram mão da confiança de que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Agora, abra a tua Bíblia lá no livro de Daniel, lá na frente. Capítulo 3, somente 3 versículos, para nós fazermos um paralelo com o livro de Hebreus. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei:
Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Eu quero que você, aonde você estiver agora, abaixe a tua cabeça. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia da minha vida e Ele possa falar de uma forma muito clara ao seu coração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por estar na tua casa, ministrando a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela tem sido de verdade alimento para as nossas almas. A tua palavra tem sido o nosso guia fiel. Tenha misericórdia da minha vida aqui hoje, Senhor. Que eu possa falar a Deus a tua palavra e esta palavra possa alcançar vidas em São Carlos, São Paulo, Brasil e quem sabe no mundo. Deus, tenha misericórdia de todos aqueles que ouvem esta palavra e possam praticá-la de forma que possa alcançar, Senhor, a promessa que o Senhor tem feito aqui mesmo no livro de Hebreus. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amados irmãos, no texto que nós lemos de Hebreus, o escritor de Hebreus, que por sinal ninguém sabe quem foi, né? Alguns dizem que foi Paulo, mas pela forma de escrever, muitos dizem que não foi, outros dizem que foi Lucas, mas também tem dúvida, dizem até que foi Barnabé, mas também dúvida. Outros dizem que foi Apolo, está mais para Apolo do que para Paulo, mas na verdade ninguém sabe ao certo quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Mas uma coisa é certa, né? O livro de Hebreus, ele é considerado o 5º evangelho. Como é, pastor? Sim, ele é considerado o 5º evangelho, né? Que nós temos lá Marcos, nós temos São Mateus, nós temos Lucas, não é? E ele então, ele é considerado o 5º evangelho. Por quê? Né? Ele é considerado o 5º evangelho. Se nós temos Marcos, nós temos Lucas, nós temos Mateus, não é mesmo? Por que ele é considerado desta maneira o 5º evangelho? Porque ele fala de Jesus de uma forma muito clara. Ele fala sobre o sacrifício de Jesus. O escritor ele se preocupou em falar basicamente de Jesus para poder mostrar a quem foi direcionada a carta que este era de verdade o 5º evangelho. Muito bem. Do capítulo 10 do livro de Hebreus até o versículo 25, o escritor ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação deste escritor? A preocupação desse escritor é falar sobre os privilégios que nós temos. Privilégios que nós temos como crente na pessoa de Jesus. Aqueles que receberam Jesus como Salvador. Quais são os privilégios que nós temos? Primeiro deles, que está lá no versículo 19, fala que nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Olha só, nós temos acesso irrestrito. É isto que o escritor de Hebreus deixa muito claro. Nós temos acesso irrestrito. Não tem mais necessidade da figura do sacerdote do Velho Testamento. Não tem mais necessidade de você usar um santo. Não tem mais necessidade de você usar o pastor. Não. Você tem acesso irrestrito ao seu Deus. Segundo privilégio, nós temos um novo e vivo caminho para Deus. Quem é este vivo e novo caminho? Jesus. Porque Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós temos um caminho. Este vivo e novo caminho que se chama Jesus. Depois, o escritor fala também que nós temos Cristo como nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. A figura do Velho Testamento, daquele sacerdote, ela some.
Mas agora nós temos o sumo sacerdote, aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós, e mais do que isso, nos justificando diante do Pai. Justificando do quê? Dos meus pecados no cotidiano. Todos nós cometemos pecado no nosso dia a dia, mas está lá o sumo sacerdote diante de Deus nos justificando. E como é que ele justifica? É simples. Você, eu, nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, declaramos ao descermos as águas batismais, não é, que ele era o único, e a partir de então, ele é o nosso guia. Jesus, ele é que intercede por nós, é ele que nos justifica diante de Deus. Por quê? Porque nós aceitamos o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Muito bom. Depois, lá no versículo 22, o escritor ele vem dizendo que, a partir de agora, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. Amados, vocês se lembram como é que era no Velho Testamento? Meu Deus do céu. O sacerdote tinha que se preparar, e tinha roupa, e tinha isso, e tinha aquilo, e o povo tinha todo um aparato de coisas. Hoje, imagina, irmão, não tem aparato de mais nada. Você entra na presença de Deus a hora que você quiser, no teu quarto, na tua sala, no teu local de trabalho, aonde você parar e falar com Deus, você está entrando na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa é que o escritor de Hebreus nos deixa claro, e às vezes nós nos esquecemos disso, tá? Ele fala também sobre a preocupação que nós precisamos ter, no versículo 23, de permanecer firme na aliança que nós fizemos com o nosso Deus. Aliança que foi feita mediante o sangue vertido de Jesus na cruz do Calvário. Aliança de que a partir de então ele, Jesus, seria o nosso Salvador. Nós temos uma aliança com o Pai, por intermédio de quem? Do seu Filho que morreu na cruz. Então, o escritor de Hebreus, ele nos exorta a nós mantermos firme a nossa aliança. Você que é casado, você se lembra de que você casou? O ministro que fez o teu casamento, ele foi muito claro. Você promete ser fiel? Ah, prometo. Mas quando tiver grana, quando tiver duro. Quando tiver bem de saúde, quando tiver doente. Não foi assim que ele falou para você? E você disse, sim, legal. Com Deus não é diferente. A nossa aliança, irmão, seja na bonança, seja no deserto, seja na dificuldade, mantenha a tua aliança. Por quê? A nossa recompensa, ela não é aqui. Nós aqui somos passageiros. Nós temos uma vida eterna para cuidar. E como é que a gente cuida da vida eterna? É você permanecer na aliança. Depois no versículo 24, o escritor ele fala que eu e você precisamos encorajar os demais. Encorajar. A gente sabe que nesse tempo de pandemia, né, tem muita gente escondido atrás do vírus, né? Então não pode fazer nada por causa do vírus. Irmão, como pastor da igreja, eu quero te encorajar a sair atrás do vírus, cultuar, glorificar a Deus com todos os cuidados que tem que se ter e sair da toca, tá bom? A não ser que você esteja no grupo de risco e que você esteja enfermo. Mas se você não está, meu filho, vamos para frente. Jesus está voltando, tá? E por fim, ele nos exorta a nós termos comunhão uns com os outros. Porque o evangelho é amor, né, irmão? Eu preciso ter comunhão. Comunhão com meus irmãos. Já começa dentro de casa. Tem que ter comunhão com a esposa, com o marido, com os filhos. Depois, comunhão com os irmãos. Muito bem. Então, esses 7 pontos que o escritor de Hebreus ele nos orienta, é para nós darmos o quê? Darmos a entrada nessa coisa de recuar jamais. Mas antes de entrarmos diretamente no texto que nós lemos, no capítulo 10, no versículo 26 até o 31, ele vai fazer um alerta para nós. O escritor de Hebreus, ele vai fazer um alerta para o perigo da apostasia. Ou seja, o que é apostasia, pastor? É você virar as costas para Deus. Então ele fala dos privilégios que nós temos,
Depois ele fala, só que tem uma coisa, cuidado com a apostasia. Cuidado de você ter todos esses benefícios e você virar as costas para Deus. Cuidado. Então, do versículo 26, não é mesmo? Do 26 até o 31, ele fala sobre o perigo de você ter todos os privilégios que ele fala e você virar as costas para Deus. Para se pensar sobre isso. Não é? É para esse momento em que nós estamos vivendo a gente pensar sobre isso. O que você tem alcançado da parte de Deus? Quantas bênçãos? Quantas vitórias? O que Deus tem feito na sua vida? E como é que você está com ele? Virou as costas? Cuidado com isso. Lê lá, Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31, e você vai ver que perigo que nós corremos quando nós viramos as costas para o nosso Deus. Muito bem, no livro de Efésios, no capítulo 4, Paulo escrevendo, ele fala assim a partir do verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Olha bem, Paulo está falando quando nós não conhecíamos a Jesus. Então ele fala, você tem que se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-vos do novo homem. Ou seja, você vai se despir do velho homem e vai ser revestido do novo homem. Tá? Criado para ser semelhante o quê? A Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Então, Paulo está dando um conselho para a gente se despir. Nós já nos despimos. Quando nós conhecemos a Cristo, nós deixamos o velho homem para lá e vamos, então, a partir de então, se vestir do novo homem. Não é? Nós vamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem. O texto de Hebreus fala sobre aqueles que retrocedem. O que é retroceder? Voltar para trás. Recuar, desistir, se acovardar. O escritor de Hebreus ele está preocupado demais com isso. Mas ele está muito preocupado com isso. Tá? Aí você fala assim, pastor, mas será que alguém chega a esse ponto de retroceder? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Muitos retrocedem ou voltam para trás diante do quê? De dificuldades da vida. Às vezes a luta é tão grande que a pessoa fala, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para cima. Ela entra no deserto, ela não consegue sair. Ela começa a dizer, mas puxa vida, parece que ser cristão é pior do que ser incrédulo. E ela começa a lembrar, né, da carne do Egito, começa a lembrar, né, do cemitério do Egito, começa a lembrar do Egito. Esses normalmente retrocedem quando não aguentam as provas que muitas vezes Deus nos dá. Outros que retrocedem é quando deposita seus corações, tá, em busca desenfreada por uma única coisa, dinheiro. E o que mais nós temos hoje, irmãos, são igrejas que só falam em dinheiro. Vem para cá, né? Igual o Silvio Santos, vem para cá que você vai ficar milionário. Isso não é evangelho não, viu, irmão? Eu não quero nem discutir se quem está lá é milionário ou não é, mas tem uma coisa, evangelho não é dinheiro. Então a pessoa, tá, que vai para a igreja para ficar rico, com certeza com pouco tempo ela vai retroceder, porque não fica não, viu? Não entra nessa não que é gelada. Quem mais que volta para trás? Pessoas que começam a ter relacionamento impuros na área sexual. Pessoas que não têm controle, pessoas que de verdade é casado, mas tem uma vida dúbia, mulher que é casada, mas tem uma vida dúbia, jovem que hoje, com toda essa liberdade que infelizmente se tem, começa a namorar e daqui a pouco se relaciona fisicamente, como se fosse uma coisa natural. Se é cristão, com certeza já retrocedeu e já virou as costas para Deus. Também, quem mais que volta, né? Aquele que deixa de buscar a Deus, deixa de cultuar, deixa de orar, deixa de ler Bíblia. O que vai acontecer com essa pessoa?
frieza espiritual. A frieza espiritual faz com que o irmão, a irmã, aquele que já teve uma experiência com Deus, voltar para trás. Porque ele se torna o quê? Frio, apático, o coração fecha. Ele não tem mais intimidade com Deus. Irmão, eu sempre uso o exemplo do casal. Como é que o casal vive? Tem que ter relacionamento. Não é só físico, não. É o relacionamento do dia a dia, é se falar, conversar. Porque a partir do momento que o casal para de se conversar, esfria tudo. O amor acaba. E o que acontece? Saiu o jornal de hoje... Saiu o jornal de semana passada, foi quinta ou sexta-feira, no jornal aqui de São Carlos, dizendo que o divórcio do mês passado aumentou em 17%. Pode procurar. Aqui em São Carlos, aumentou 17%. O que é isso? Com esse negócio de quarentena, o pessoal não estava muito acostumado a estar junto, né? Então não conseguiu ficar. Mas se é cristão, não pode. Com Deus não é diferente. O seu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento firme, fervoroso. E como é que a gente faz isso, pastor? Bíblia, oração, contato com Deus, cultuando, junto com a irmandade. Muito bem. Agora veja só o que Pedro escreve. Pedro, na sua epístola, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 20, ele fala assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Ou seja, se você conhecia e você está envolvido com as coisas do mundo, você está pior do que quando você começou. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles o verdadeiro provérbio. Aí ele cita o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a se envolver na lama. O que Pedro está dizendo? Se você conheceu a palavra de Deus, se você teve encontro com o Senhor e você voltou para trás, a sua situação ela é pior do que a primeira. Até porque a Bíblia diz que quando uma pessoa ela deixa Jesus, ela tinha um demônio. Aí, aquele demônio, ele sai, né, porque a palavra entrou. Quando ele vê a casa vazia, ele vai buscar mais 7. Está na Bíblia isso, foi Jesus que disse isso. Estou inventando história, não. Muito bem, Jesus, ele fala assim: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. E quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Muito bem, nós lemos 2 textos no início. Lemos o texto de Hebreus e o texto de Daniel, falando sobre os 3 amigos de Daniel. O livro de Daniel, mas Daniel não aparece nessa parada aqui não. Muito bem. Nós vamos fazer um paralelo, porque o texto hoje, porque a mensagem hoje é recuar jamais. Ou seja, retroceder jamais, voltar para trás jamais. Por quê? Recuar jamais. Então, que eu faço? Tá? Pastor, como é que eu faço para não voltar para trás? Pastor, qual é o remédio? Primeira coisa, não abra mão de confiar inteiramente em Deus. A gente falando assim, você do outro lado pode dizer assim: poxa, que é isso, pastor? Irmão, falar que você confia em Deus é a coisa mais fácil do mundo. Né? É igual falar, eu te amo. E aí, ama? Amar não é falar que ama. Amar são atitudes de amor. Então, quando você fala assim, não, eu confio inteiramente. Olha o que o escritor fala aqui no versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Confiança em quem? No Deus que você serve. Ela será recompensada de forma rica. Nesse momento que nós estamos vivendo, muita gente recua porque fala assim, não é possível.
Não é que ela declara assim, eu não confio em Deus. Não fala. Tem gente que não é doida, não. Não fala. Não, eu não acredito mais em Deus, não. Mas é um ateu enrustido. Por quê? Deixar de confiar não é só você dizer, não confio mais. É as suas atitudes, é as suas ações. Não é? Eu conversava hoje com alguém que dizia, poxa vida, você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai no banco tirar dinheiro. Aí fala, você tem que fazer 1 hora de culto. Você fala, não vou não, porque eu estou com medo do vírus. Ô irmão, para. Você está abrindo mão de confiar inteiramente no Deus que você serve. Olha só o que o texto de Daniel diz sobre aqueles 3 amigos de Daniel. O rei muito se alegrou e ordenou que tiraram. Aqui é o texto de Daniel já, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha só. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. No texto que nós lemos, são os 3 falando que pode jogar na fornalha. Aqui, Daniel tinha contrariado lá o pessoal do rei e jogaram na cova dos leões. O rei, irmão, ele sabia tão bem que era Daniel, que ele tinha certeza que Daniel tinha se livrado. E ele falou, pois ele tinha confiado em quem? Em seu Deus. Já pensou? Depois você lê o restante do versículo, que os caras que mandaram jogar Daniel, quando jogaram eles no lugar de Daniel, antes deles caírem no chão, os leões já tinham espedaçado os caras. Estava com fome, hein? Mas o que aconteceu com Daniel? Nada, por quê? Confiou. Irmão, confiar no Senhor é você dizer assim, haja o que houver, eu não abro mão do Deus que eu sirvo. Acabou. Esse é o primeiro conselho que nós encontramos em Hebreus. Segundo conselho, para você jamais recuar. Busque a Deus com perseverança. Tem tudo a ver com aquilo que é o primeiro ponto da nossa mensagem. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Essa coisa de perseverar, alguém já me disse uma vez que você acaba acostumando e tudo que você acostuma parece que não presta, não é? Eu tenho dito, tem muita gente que vem para a igreja porque acostumou a vir para a igreja, mas não tem um compromisso de perseverar. A pessoa, ela vem para a igreja, ela tem culto tal dia, então ela se prepara, toma aquele banhão, coloca uma roupinha bonitinha, pega a Bíblia e vem. Mas é só. Ela não tem uma vida de perseverança. Por quê? Que no mundo todo, e começou na China, os divórcios estourar. Simples. Eu sou casado há 37 anos. São 37 anos que minha mulher me aguenta, irmão. E eu aguento ela também, né? Então, estamos ali, ó. Agora, quando chegou a quarentena, eu tenho ficado mais tempo com ela. E daí? É a mesma coisa. Eu preciso me relacionar com a minha esposa da mesma forma como eu relacionava quando não havia todos os dias. Eu não posso, não, agora não estou aguentando, essa mulher não aguenta mais. Não aguento mais, porque... Não, pera um pouquinho. Que casamento é esse? Com Deus não é diferente. Não importa as circunstâncias, se são favoráveis ou não. Quem decide buscar a Deus com perseverança não recua jamais. Ou seja, independente do tempo que você tem de cristão. E eu tenho muito medo desses cristãos que dizem, eu sou crente há 50 anos. Tenho muito medo. Porque eles acham, não todos, tá? Acham que pronto, já ganhou a salvação. Não.
Não recua, não, irmão. Perseverança é você ter contato com o seu Deus todo dia. É você levantar de manhã e orar. É você ter um momento com Deus. É você não pegar a tua Bíblia, né? Que ele dizia os irmãos do passado, fazer ela só de desodorante. Eu estava aqui debaixo, né? Lembra disso? Meu pai que falava isso. Hoje não nem põe mais debaixo do braço, porque tem no celular, né? Perseverança é você ter contato com o teu Deus o dia todo. O dia todo. Eu acho que eu já contei aqui, nós estávamos chegando nos Estados Unidos e estava na imigração. Aí você dá os passaportes. Então, como nós éramos família, estava todo mundo ali, né? Eu, Elaine, Benhur, Mateus, Mariana. Estamos ali, fazendo, né, os procedimentos. Aí, escuta só essa. O americano lá, que estava pegando os passaportes, começou a falar inglês com os meninos. Oh, vocês têm que ir para Miami. Nós estamos na Flórida. Vai para Miami, porque lá em Miami tem umas mulheres assim, tem umas mulheres assado. Eu não falo inglês, não entendo bolufas. Elaine, a mesma coisa. Mas os três entendem, né? A Mariana subiu nos tamancos. Falou assim, senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ó, esse aqui é meu pai, é casado com a minha mãe. Esse aqui é meu irmão que é casado com ela. Então, por favor. O quê? O cara parou na hora. O cara pediu desculpa, pardon, né? Pediu desculpa e voltou ao que tinha que fazer. Por que eu estou contando isso para você? Não podia ficar, tá certo. Estava lá fazendo imigração. Meu irmão, tem uma coisa, tem que ser crente toda hora, em todo lugar. Perseverança, não importa a situação. Vamos jogar na fornalha? Pode jogar. Poucos meninos falaram aqui. Vai jogar na cova? Pode jogar. Uma coisa eu sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perseverança é você buscar dia e noite. Aí você não vai recuar jamais. Olha só o que fala lá em Daniel 6, versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz alta e aflita. Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Ele faz uma pergunta para Daniel, mas ele tinha certeza. Ô, rei, estou aqui, ó, fica em paz, está tudo certo. Que a lei não era do rei, era dos ministros do rei. Ele fala sem hesitação. O rei nem dormiu, preocupado com Daniel. Mas Daniel, irmãos, ele orava 3 vezes por dia, voltado-se para Jerusalém. Perseverança é ali, ó, todo dia. Por fim, o que eu faço para não recuar? Não desista a despeito das circunstâncias que te rodeiam. O texto de Hebreus diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, ou seja, se voltar para trás, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quando Daniel soube o decreto que impedia de buscar a Deus, o que ele fez? Ele não recuou. Porque fizeram um decreto que sabia que ele adorava a Deus? Ó, quem não adorar o Deus de Nabucodonosor, vai morrer. E o rei assinou, né? E naquela doidura, aí o Nabucodonosor, está vendo aqui? O senhor assinou essa lei aqui. Assinei mesmo. Então pode jogar o Danielzinho lá para os leões, porque ele está adorando o Deus dele lá, o Deus dos judeus. Puxa vida, e o rei não podia voltar atrás, né, porque assinou. Daniel recuou? Ô, seu Nabucodonosor, desculpa, sabe o que é? É tanta coisa para fazer, né? Então, desculpa aí. Que isso, irmão? Ele falou, rei, faz o que você tem que fazer, tá? Você assinou, pode me jogar lá. Irmão, independente da situação que você esteja passando, pelo amor da tua alma, não recue. Não. Não volte para trás. Não volte.
Ao longo do meu ministério, eu tenho tido algumas experiências das mais terríveis com pessoas que voltam para trás. Eu contava há poucos dias atrás sobre um primo que eu tinha, Sebastião. Esse moço, ele brincava com Deus. O fim dele foi um dos mais trágicos que eu vi. É uma experiência que eu tenho na minha família, mas eu poderia enumerar aqui diversos casos de pessoas que desistiram por conta do momento difícil. Desistiram porque viram uma porta grande. Só que a Bíblia diz que a porta que leva para o céu era estreita. Desistiram porque a proposta parece que era mais interessante. Irmãos, proposta interessante é a que Jesus fez. Quem crer e for batizado será salvo. Esta é a proposta de Jesus. Tá? Quando Daniel soube do decreto, ele não recuou. Fique tranquilo. Tá? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Acabou. Como é que é o negócio? Você vai ser jogado. Não tem problema, vou lá para o meu quarto, vou buscar a Deus, vou orar a Deus. Quando nós não desistimos, independente das circunstâncias, pode ter certeza, Deus vai estar na tua peleja. É a Bíblia que diz isso. Deixa eu concluir dizendo uma coisa aos senhores. Os olhos de Deus, Ele só tem prazer. Eu vou usar até essa câmera aqui, ó. Ele só tem prazer de quem anda para frente. Só tem prazer de quem anda para frente. Quem recua, ele não tem prazer. Irmãos, eu costumo dizer que a única hora que você deve olhar para trás é quando você se lembrar da onde Deus te tirou. Só isto. Opa, Deus me tirou disso. Pronto, acabou. Volta para frente. É a única hora, o único momento que você olha para trás. É você lembrar, puxa vida, olha da onde Deus me tirou. Tá? Eu acho que eu e você precisamos ser agradecidos a Deus por nos ter libertado. O salmista disse, o Senhor me tirou de um lago horrível e pôs os meus pés sobre o quê? Sobre a rocha. Há um destino preparado para Deus, para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Recuar, jamais. Meu irmão, minha irmã, hoje, não abra mão de confiar inteiramente em Deus. Busque a Deus com perseverança. Não desista, a despeito das circunstâncias que você esteja passando. Recuar, isso não. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Baixe tua cabeça. Eu quero orar com você. Deus e Pai, eu quero te agradecer a Deus pela tua palavra desta noite. Que ela alcance vidas de homens, mulheres, jovens, que têm, Senhor, passado pela sua cabeça de voltar atrás, de recuar, de estar passando por dificuldades, Senhor, e muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele começa, Senhor, tentando trabalhar em nossas mentes, na nossa maneira de viver, para voltarmos atrás. Deus, tenha misericórdia. E que essa palavra alcance, Senhor, vidas, no nome glorioso de Jesus. Onde você estiver agora, tem suas mãos, eu quero estar orando com você, impetrando as bênçãos apostólicas. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja, quando ela permaneça, que onde você estiver agora, diga amém. Deus te abençoe, eu te aguardo no próximo domingo para um grande culto presencial. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por
és fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito